Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo 3 e o versículo de número 28. Assim está escrito: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aqui uma palavra de Paulo ensinando sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. E ele chegou a esta conclusão. Mas ele começa aqui no versículo 21 dizendo o seguinte: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, essa justiça manifestada e declarada por Deus, ela é possível que nós a desfrutemos pela fé, porque o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, conforme li. Então diz aqui, porque todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus. Então agora eles são justificados gratuitamente. Isto quer dizer, por graça. A misericórdia e a bondade de Deus em conceder-nos algo da parte de Deus que era imerecível. Mas é um favor gratuito que Deus coloca à nossa disposição. É a justificação pela fé. Isto vem por meio da graça. Ele fala sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Fala sobre Deus que propôs a propiciação pela fé no sangue de Jesus para demonstrar justiça. E na demonstração da justiça no tempo presente. Quer dizer, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Então, ele conclui o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isto quer dizer que a justificação, ela é colocada diante do homem sem nenhum mérito da parte dele. Porque se tiver alguma coisa que o homem apresentar para declarar-se justificado, então esta justificação não seria nem pela graça e nem pela fé, mas seria pelas obras, por aquilo que as pessoas apresentam para se auto-justificar. E isso é excluído diante de Deus. Deus encerrou a todos debaixo da condenação para com todos usar de misericórdia. E nesse exercício da misericórdia entra também a justiça de Deus, que vem para justificar. E esta justificação nos foi possível através de Jesus. Então, justificar é declarar justo. Significa que nós, na nossa vida, de pecado, de crueldade, de maldade, de tanta coisa ruim, de tantos feitos contrários à vontade de Deus, de maneira nenhuma poderíamos nos apresentar como justos diante de Deus, a não ser que, partindo de Deus, esta bondade de Deus de exercer a sua justiça, para que através da justificação, por meio de Jesus, por quem ele designou para isso, nós fôssemos então declarados justos diante de Deus. Por que é que nós somos declarados então justos? Porque Jesus levou sobre si
os nossos pecados, as nossas iniquidades, e agora, através da vida de Jesus e do seu sacrifício, nós podemos então viver segundo a justiça. Nós observamos aqui na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, deixa-me ver onde é que ele diz aqui. Capítulo 2, o versículo 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então, observamos aqui como é que estas coisas aconteceram. Através da vida, do sacrifício de Jesus, ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, lá no alto do Gólgota. E agora, mediante a obra feita por Jesus, consumando a obra da redenção, nós agora podemos viver para a justiça, ou seja, a justiça de Cristo é imputada à nossa vida. Deus abençoe a irmã Lindalva, Deus abençoe Mauro. A justiça é imputada à nossa vida. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, a justiça de Jesus é colocada sobre nós. Mas nós também só temos resultados desta justiça de Cristo para sermos justificados se exercermos a fé, conforme está estabelecido. A justificação é pela fé, sem as obras da lei, porque ninguém poderia pagar pelos seus pecados ou efetuar a sua própria redenção. Então ela foi feita por Jesus. Deus agora coloca os benefícios do sacrifício de Jesus a nosso favor. Por isso é que nós somos, então, justificados. E é o que ele diz aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Hoje nós estamos falando sobre a justificação pela fé. Mas a Escritura Sagrada mostra a justificação pela fé, a justificação pela graça, a justificação pelo sangue de Jesus e pelo seu nome. Mas hoje estamos enfatizando a justificação pela fé. Então, quando nós observamos em Romanos, aqui, no capítulo 5, e o versículo 1, está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé. Então, justificação aqui, pela fé. Qual é o resultado da justificação pela fé? Vamos ao versículo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro resultado da justificação pela fé é que nós passamos a desfrutar paz com Deus, coisa que outrora nós não tínhamos, não era possível. Inimigos ter paz com Deus. Mas através da justificação pela fé, nós temos agora paz com Deus por meio de Jesus. E através desta justificação e paz com Deus, nós temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, observamos aqui este ponto, que o primeiro que coloca-se aqui é a justificação pela fé. Exatamente que Paulo deixou registrado aqui em Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quando nós observamos em Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 16, o mesmo apóstolo Paulo deixou lá registrado o seguinte: Gálatas 2,16. Assim está escrito: sabendo que o homem não é justificado
pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, diferenciando uma coisa de outra. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas é justificado pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Então, ao crermos em Jesus, somos então justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então veja como a Escritura enfatiza este ponto em vários textos, dizendo que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas será, sim, justificado pela fé em Cristo. Então, a justificação é pela fé. Já falamos a variedade, justificação pela graça, justificação pelo sangue, pelo nome de Jesus. Mas justificação aqui, que estamos tratando, pela fé. Em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 24, está escrito assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Bem, então aqui está dizendo que a lei nos serviu de aio. O que é a lei? A lei era a instrução, mas ninguém conseguiu cumprir a lei. Portanto, não tem justificação se não cumprir toda a lei. Não adianta cumprir a lei e errar no único ponto. Aí, conforme Tiago diz, torna-se culpado de todos. Porque a lei diz para fazer. E as pessoas não conseguem fazer tudo quanto lhe é determinado. Já a graça diz, crê e será salvo. Então é pela fé. Também a justificação é pela fé. Ela nos serviu de aio, quer dizer, ela nos serviu de guia, de tutor, de condutor, que nos conduziu até Cristo. Veja que a lei começou com Moisés e veio até Cristo. A partir de Cristo, ele sim cumpriu toda a lei. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu. É diferente. Existem pessoas dizendo que Cristo aboliu a lei, que Cristo cancelou a lei e colocou a lei para lá. Não, ele cumpriu. Ele cumpriu tudo. Ele não veio abolir, mas cumprir. É o que está escrito, não me recordo muito bem, mas deve ser-me em Mateus. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Se não localizar agora, numa outra oportunidade eu vejo, que nos traz a realidade de que Jesus, ele não veio para omitir, mas ele veio para cumprir. Então, uma vez que Jesus cumpriu, está resolvido o problema. Não há mais o que fazer. Então, nós precisamos observar bem este ponto. É o que realmente ele veio fazer. Então, nós encontramos aqui em Gálatas 3 e 24, conforme li, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, essa justificação que nós recebemos, ela é pela fé no Senhor Jesus. Então, nele nós conseguimos receber essa, então, justificação pela fé. Então, nós observamos este ponto, que Jesus, então, ele cumpriu a lei, e quando ele cumpriu, ele certamente ofereceu a Deus o seu sacrifício, e esse sacrifício, então, sendo aceito pelo Senhor, ele agora coloca à nossa disposição. Então, a partir daí, nós, então,
observamos que, desta forma, unicamente, nós podemos ser absolvidos diante de Deus, ou seja, declarados justos pelo Senhor. Então, é importante observarmos isto. Quando vamos a Atos, no capítulo 13, os versículos 38 e 39, está escrito assim, 13, 38 e 39. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. Então, reafirmando novamente que a justificação aqui, ela é tão somente pela fé. Então, nós observamos esta justificação conforme está registrado aqui. A justificação, ela é pela fé. Então, independente de obras. Não é para ser justificado, eu preciso crer em Jesus, mas antes eu preciso trazer alguma coisa para me recomendar diante de Jesus. Não, não é assim. As obras, agora, elas funcionam da seguinte forma. Não são mais obras da lei, porque para chegar a Cristo não é por obras, é pela fé somente. Crer em Jesus, recebe a salvação, é justificado, declarado justo diante de Deus, é colocado à disposição do Senhor e por aí vai seguir o seu caminho. E a partir do momento em que nós somos salvos, agora sim, depois de salvos, nós vamos realizar obras da fé. E estas obras é em função da fé que nós temos depositado no Senhor Jesus. Não são obras para nos levar a Cristo e justificar e salvar. Isso não existe. É unicamente pela fé. Agora, uma vez salvo por Cristo Jesus, nós recebemos a fé e as obras que acompanham a fé. Por quê? Como é que eu vou demonstrar a minha vida de fé em Cristo, depois do encontro com Cristo, pela salvação, que a minha fé é viva e atuante? Será por meio das obras que serão realizadas pela fé. E somente pela fé. Não existe outra forma. Tudo o que fizermos, nós devemos fazer pela fé no Senhor Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender. Por isso que Paulo deixou escrito aqui, onde li inicialmente, em Romanos 3 e 28, onde está assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mais uma vez, enfatizando que, pela lei, ninguém será justificado diante do Senhor. Portanto, aí está a maneira que nós podemos e devemos entender como é que se realiza estas coisas, porque nós precisamos entender que por obras ninguém será justificado. Então, justificação será única e exclusivamente pela fé. Fé em Jesus. E através desta fé, é como disse, a justiça, os nossos pecados foram colocados em Cristo e a justiça de Cristo é colocada em nós. Então nós somos, quando Deus olha para nós, ele vê em nós a justiça de Cristo. Quer dizer, o resultado da justiça de Cristo, então Deus nos vê e nos contempla agora como justos,
Por quê? Porque nós somos justificados por alguém que se apresentou a Deus em nosso favor. A vida, o sacrifício de Jesus possibilitou-nos crer nele e, através da fé, sermos justificados diante de Deus pela fé. Então, esta fé é poderosa, é preciosa, é a fé que nos leva à salvação, é a fé que nos leva à justificação, é a fé que nos leva à libertação, é a fé que nos leva à cura, é a fé que nos leva ao crescimento espiritual. Então, tudo na nossa vida gira em torno da fé. Nada do que diz na palavra de Deus pode ter resultados na nossa vida se da nossa parte não houver fé. Não havendo fé, nada do que diz a palavra de Deus terá ação na nossa vida. Mas a partir do momento em que existir esta fé da nossa parte em Cristo e no seu sacrifício, tudo quanto a palavra de Deus relata torna-se possível e acessível à nossa vida. Então nós precisamos viver em fé, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Então eu só posso anunciar a justificação que eu recebi do Senhor pela fé. Só posso declarar diante do povo a salvação que recebi de Jesus pela fé. Só posso declarar o perdão dos pecados pela fé. Então, observamos aqui que tudo para nós gira em função da fé. Então, veja quão preciosa é que tenhamos uma fé viva, atuante, poderosa e ativa. Porque isso é tudo para a nossa vida. Então, Paulo disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quando quiserem impor a você alguma condição de que você precisa praticar alguma coisa para receber tanto a salvação quanto a justificação por Jesus, está aqui um texto que você pode gravar, memorizar e mostrá-lo, que a Escritura diz que o homem é justificado sem as obras da lei. Então é justificado pela fé. Isto é o ensino das Escrituras Sagradas e nós cremos e proclamamos tal qual ele se acha nas Escrituras. Que isto possa nortear a nossa vida, o nosso caminhar diante da presença do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.